Salve, salve família, tranquilidade? Quem está falando aqui é Jaime de Clopes e você está na radiomixtura.net.br. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Bom, vou fazer uma apresentação aí da nossa rádio aí. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento com a nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação via áudio tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Estamos localizados na Rua Batista Crespo, 105, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade, que é um espaço maravilhoso. Eu faço um convite para todas as pessoas conhecerem esse espaço maravilhoso, onde que a Rádio Mixtura tem a honra de fazer parte dessa família maravilhosa e onde você vai encontrar outras pessoas tão interessantes tanto quanto a Rádio Mixtura aqui. E aí você vai conhecer a Yoga de Quebrada, vai conhecer o Organicamente Rango, que é um restaurante maravilhoso, delicioso, da nossa matriarca Tia Anice. Enfim, tem uma família bem linda ali, tem a Bismart Tour. Faço convite para vocês conhecerem, é super fácil chegar, perto do Terminal Campo Limpo, é só atravessar a rua, tamo junto, tá bom? Bom, a Rádio Mixtura teve a honra de ser contemplada aí com o programa Vai, que é um edital da Secretaria de Cultura do município de São Paulo, de valorização de iniciativas culturais para a edição de 2020, devido ao que está acontecendo no mundo aí, né, com tudo isso, essa loucura que está acontecendo, principalmente aí no Brasil. A gente não teve a possibilidade de realizar em 2020, estamos realizando agora em 2021. E que bom que estamos realizando, espero que todos possam tomar a vacina, que a gente gostaria de ter feito essa atividade pessoalmente, infelizmente não foi possível. E, bom, esse projeto vamos dialogar com 21 coletivos, iniciativas, parceiros, empreendimentos que fazem parte da nossa rede e que cada um vai compartilhar o seu conteúdo diverso. A programação será bem ampla e abordará a temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Bom, abrimos a segunda semana aí de transmissão com o coletivo de empreendedores do EPARREI. O Grupo EPARREI é um coletivo de educadores ambientais que acredita na permacultura e na agroecologia com os caminhos de desenvolvimento humano para a transição em busca de uma sociedade mais justa e sustentável. Com 17 anos de experiência, o Grupo EPARREI atende diversos públicos, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida na periferia. Relações humanas, revitalizações de espaços através de horta, composteira, cisternas, jardins ecológicos, reflorestamento, tratamento de água, bioconstrução, arte e educação, afirmação de culturas tradicionais e metodologias interrogativas. Ó, que maravilha, hein? Já vamos dando corações aí que esse coletivo é porreta, hein? E nesse terceiro episódio, o educador de linguista Antônio Fernandes Góes Neto, assessor de escola de indígena do Rio Negro Amazonas, conversa sobre educação ambiental indígena, o que a periferia pode aprender com os povos indígenas sobre uma vida sustentável com a natureza. Com a cientista indígena Elaine Baniwa, espero que esteja lendo certo, depois me corrija por gentileza se eu estiver lendo errado, da comunidade Tuni Cachoeira Médio Rio Lança e Ansana do Alto do Rio Negro, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos.
gestão hospitalar Unisumar e bolsista do programa PET Saberes Indígena. Bom, vocês me corrijam caso eu li algo errado, por favor. Essas pessoas maravilhosas que vão estar aí dialogando agora nesse momento, na radiomixtura.net.br, eles já estão chegando aí. Olá! Oi, Olá, tudo bem? Eu acho que o tudo convidado. sim. Peraí que tá chegando aqui o Eparrê também. Espera um momento. Uhum. Eu não sei se ele tá no celular, eu já atendi. Ele tem que estar no celular. Não sei se ele tá no computador. Se tiver no computador, não vai dar certo esse diálogo. Tem que pedir pro celular, porque eu já aceitei o convite dele aqui. Vamos ver se ele passa pro celular. Já aceitei, tem que esperar. Aí, tá chegando. Boa tarde, Opa! Tudo bem? beleza? Pô, Tudo. gratidão por ter aceito esse convite aí da Rádio Mixtura aí, com esse bate-papo maravilhoso que vai acontecer agora. Me corrijam qualquer coisa que eu falei errado de vocês aqui. Estou aqui para dar um suporte para vocês. Vou ficar offline aqui, mas super atento no diálogo aí. Muito obrigado, até breve e tenha um papo maravilhoso aí. Até já. Beleza, Dico. Bom, a gente que agradece. Recop Laika Eliane. Agora já é tarde, né? Depinar. Ensina aí para mim como que é. Boa tarde. Boa tarde, Depinar Waika. Depinai Waika. Uhum. Matiá. Tá bom. Bom, Eliane, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria primeiramente agradecer, né, a Rádio Mixtura por proporcionar esse espaço para a gente, né? Eu estou aqui no Jardim Lice, né, em Carapicuíba, ao lado do Parque da Aldeia, que fica aqui, né, onde tem a aldeia de Carapicuíba, que é um lugar histórico aqui importante da Zona Oeste de São Paulo, né? Então, por isso, de vez em quando tem um fluxo aqui, né? Mas a gente consegue conversar. Então, assim, eu queria primeiramente agradecer a Rádio Mixtura, que está apoiando não só as atividades do Eparrê, mas também as atividades da Rádio Iandê, que é uma outra rádio, né? Também dedicada a essa temática dos povos indígenas, né? Uma rádio toda gerida pelos povos indígenas, né? E, como eu havia dito, o Coletivo Eparrê, ele está bem atuante em várias cidades de São Paulo, né? Eu estou agora em Carapicuíba, mas sou de Osasco, né? Eu então queria fazer esse panorama rapidinho. No primeiro episódio do nosso podcast do Coletivo Eparrê, o Alexandre Monteiro e o Lucas Ciola, eles discutiram um pouco sobre os trabalhos do CITA na região do Campo Limpo, né? Da Zona Sul de São Paulo. Eles falaram um pouco sobre o núcleo de permacultura que eles desenvolvem lá. No nosso segundo podcast, a Eudóxia, ela convidou o pessoal para falar sobre alimentação saudável, né? Vinculado ao trabalho de base que elas fazem na horta comunitária do coletivo Becos e Vielas, né? Que também tem uma atuação bem importante do Alex Zudão. E agora, nesse terceiro podcast, então, Eliane, a gente vai, né, começar a falar aí um pouco também sobre ancestralidade na educação ambiental, né? Então, a gente tem esse objetivo, né, nessa conversa que a gente vai ter, de falar um pouco sobre essa diversidade das nossas ancestralidades e como cada uma dessas ancestralidades elas podem fortalecer esse nosso processo, né, de reeducação com o nosso meio, né, com a natureza. Então, eu, né, sou de Osasco, né, só para colocar essa minha trajetória também, filho, neto, né, de pessoas migrantes, né,
vieram do interior de São Paulo, do Nordeste do Brasil para Osasco, né? E cresci em Osasco mesmo, né? E ali eu tive contato com alguns bairros que estão também na divisa com São Paulo, né? Queria destacar a Vila dos Remédios, né? Que é um bairro que está muito próximo do CEAGESP, né? Que é o principal ponto de distribuição, né? De alimentos das cidades aí de São Paulo e da América Latina, né? E é muito interessante como, ao longo da formação, né, que eu tive depois, né, estudei em cursinhos populares, aí entrei na universidade, aí conheci o Lucas, né, que é um dos fundadores do Eparrê. Aí, a partir disso, que eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Rio Negro, né, que é o seu território, né, Eliane? E a partir daí, né, quando eu voltei, a gente teve essa ideia de tentar, né, articular conversas que pudessem fazer esse encontro do pessoal do Rio Negro e de outros povos também, né, com o pessoal dos nossos bairros, né, principalmente das regiões de periferias, né. E aí a gente começou a perceber, né, que essa conversa, né, ela é muito importante, né? Isso requer muito tempo, né, para fazer uma reeducação, né? Nessa região mesmo que eu te falei, né, da Vila dos Remédios, né, que está do lado do CEAGESP, tem muita gente ali que trabalha no CEAGESP, né? Então, tem muita gente ali que depende daquilo, né? Faz um trabalho, inclusive, às vezes, bem pesado ali no CEAGESP, né? Carrega muito peso, né? Carregando ali mercadoria, né? De fruta, legumes, né? Enfim, carrega esse peso subindo ponte, descendo ponte, né? E às vezes tá tudo ali tão dependente do CEAGESP que às vezes é meio difícil também a gente pensar naquele território ali alguma coisa que seja assim uma alternativa àquilo, né? Aquele tipo de trabalho, porque é aquilo que movimenta todos aqueles bairros em volta ali, né? Muita gente depende daquilo para trabalhar, né? Então essas nossas conversas sobre outros pontos de vista, né? Por exemplo, sobre os povos indígenas, né? É uma conversa muito necessária e que a gente foi puxando com professores da rede pública de ensino, né? De São Paulo e de outras cidades, né? E a gente, assim, admira muito o seu povo pela valorização que vocês dão para a educação também, né? Então, enfim, já falei bastante, né, Eliane? Mas queria dar esse panorama aí, falando um pouquinho da minha trajetória, para também te perguntar sobre a sua trajetória, né? Então, né, você que é do povo Baniwa, né? Também fala a sua língua, né? Baniwa. Você veio estudou lá, né? E veio estudar a faculdade em São Carlos, né? Você está estudando um curso que é bem importante para a gente discutir meio ambiente, né? Você está estudando ciências biológicas, né? Então, Isso. isso, né? Então, fica à vontade para falar um pouco sobre a sua trajetória, Eliane. Oi, primeiramente, boa tarde, né, Antônio e todo mundo que está assistindo. Eu, eu vou me apresentar, eu sou Eliane, eu sou do povo Baniwa, do estado do Amazonas. Nome da minha comunidade é Tonoí Cachoeira, Médio Rio Içana, do Alto Rio Negro. Bom, a minha trajetória é bem, tipo, é uma luta, na verdade, para chegar até aqui onde eu tô, porque não é fácil. O Antônio, você pode até ver, Antônio, porque você já foi, você sabe como é, entendeu? Você já ficou em casa lá, então você sabe muito bem como que a distância da minha família. É, então, não é fácil, assim, principalmente quando você vem de um lugar totalmente diferente para você é, entrar na cultura nova, assim, tipo, novo, assim, outro mundo, principalmente aqui na cidade, onde você tem que se adaptar de uma forma que o pessoal se adapta aqui. Então, é complicado, mas quando você quer alguma coisa, eu acho que você consegue mesmo. No caso, assim, eu já vim é, desde em Tonoí.
quando eu estava no ensino médio, aí eu já pensava, tipo, fazer uma faculdade, porque a gente precisa lá. Então, eu fiz o vestibular em 2018, 2017 para 2018. Eu passei para Química, só que não deu certo. Ou seja, a Química estava muito difícil, eu desisti. Aí eu fiz outro vestibular para Ciências Biológicas. Eu vi que era mais importante, assim, para o meu povo, entendeu? Porque lá tem bastante assim desmatamento, tem o pessoal de mineração. Então eu vi que fazendo esse curso eu acho que eu poderia ajudar de alguma forma para tentar impedir essas pessoas entrarem na nossa região, assim, fazendo os papéis ou o projeto, ou mostrar para outras pessoas que a gente que o meio ambiente ele é muito importante para a gente, a natureza e tudo mais. E então, aí quando eu passei para biologia, aprendi bastante coisas assim. Aí eu comecei a diferenciar também como é que a educação ambiental, assim, para não indígena e para a gente também, e para os indígenas. Então, eu vi bastante diferença da forma que eles tratam o ambiente e da forma que a gente trata como indígena também. Então, e isso foi levando, assim, nas escolas. Eu fui convidada, na verdade, para dar palestras, assim, nas escolas, para os alunos assim de fundamental, para as crianças. Então a gente vem explicando essa cultura, a nossa, como é que é a nossa conexão com a natureza, porque como eu falei, aqui é diferente, então a maioria das crianças já crescem assim, tipo, dentro da casa, então não eles não passam a conhecer muito assim o mato, assim, sabe, pegar. Então, é isso. Sim, sim. É bem interessante isso que você está falando, Eliane, que, por exemplo, a gente sente isso, né, que esse trabalho aqui na cidade, ele requer muito tempo, né? Ele requer muito tempo para uma reeducação, vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, eu estava ouvindo um podcast da Rádio Mixtura, que tá no Deezer, inclusive, muito legal, sobre um dos projetos que eles fazem na agência Solano Trindade, que é o Organicamente Rango, né? E que ele faz ele tenta superar uma ideia que eu escuto muito ali na Vila dos Remédios, por exemplo, que é o seguinte, né? Que ali o pessoal, como eles trabalham ali no CEAGESP, o pessoal fala muito isso, né? Ué, mas você vai comprar essa coisa de orgânico, por exemplo, né? Comprar cesta, né? Se você pôr na balança ali, sai mais caro do que comprar, né? A mercadoria no CEAGESP, né? Porque está muito perto, né? E aí a maioria do pessoal ali às vezes vive disso mesmo, tem um hortifruti, né? Ou trabalha lá. Então, esse projeto aí, por exemplo, do Organicamente Rango, é interessante porque eles já se ligaram que essa coisa da cesta, por exemplo, não é a única alternativa, né? Porque a cesta às vezes sai muito cara para as pessoas, né? E aí eles têm um outro jeito de poder comprar, né? Mercadoria do pequeno produtor que é bem interessante também, né? Com outras possibilidades, né? Porque o Uhum. pessoal está muito acostumado a fazer feira, né? Por aqui, né? E a cesta, ela vem com uma ideia muito legal, mas às vezes ela sai muito cara, enfim. Então, às vezes eu sinto isso também, sabe, Eliane? Tem muitas ideias que são boas, mas precisam de aperfeiçoamento, entendeu? A gente precisa estar sempre nessa conversa, né? Sempre conversando para ir aprimorando esses projetos, né? E principalmente agora, né, por causa da pandemia, né, tem muita gente que também está se abrindo mais também, né, pensando um pouco mais na saúde, né, se você quiser comentar também como o seu povo tem lidado com a pandemia, também é interessante, né. Eu lembro que a gente organizou, né,
A gente organizou um evento juntos, né, em 2019, que você participou, né? A gente fez um evento lá na Chácara do Jockey, né? Perto da Vila Sônia, também na Zona Oeste. E ali você, né, você deu aula, um pouquinho de aula de língua banila, falou do meio ambiente. Você até cozinhou, né? Cozinhou um peixe ali com pimenta, né? O quinha-pira, né? E o pessoal gostou pra É, caramba, né? Enfim, foi uma vivência incrível ali. Muita gente elogiou, assim, né? Depois, enfim. E assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sabe? Sobre como que você vê assim a educação dentro do pensamento, né? Banil, assim, né? Qual o sentido assim dessa? Qual o sentido da educação assim pro povo? ó, eu acho que eu sempre carrego o que meu avô sempre me falava, né? Ou seja, o que meu avô sempre me fala. Tipo, a educação pra gente, assim, vem sempre dentro de casa, né? Principalmente nessa parte, na questão na questão ambiental, que, por exemplo, para você poder sobreviver, você tem que plantar ou fazer roça para você plantar mandioca, para poder fazer farinha, beiju. Então, todas essas coisas, tipo, vem, por exemplo, vai passando para filho, entendeu? Meu avô ensinou minha mãe, e minha mãe tem que me ensinar assim. Então, tipo, isso é uma educação para a gente, onde você fala uma coisa e essa pessoa vai seguir o mesmo caminho que você fez, entendeu? Então, dentro dessa educação, entre várias coisas, também além de que eu falei, por exemplo, como você pode respeitar as pessoas, como você pode é, respeitar o mais velho, como você pode chamar a sua tia, seu tio, tudo, como você pode receber as pessoas, visitas dentro da casa. Então, isso é uma educação para gente, assim, diferente é, quando tudo mudou, né? Quando tudo mudou, e aí, ou seja, o mundo mudou, na verdade, e aí que hoje em dia a gente vê uma educação de outra forma, ou seja, a maioria vê. Eu acho que a única pessoa que não vê assim é meu avô, porque ele não consegue mudar o que ele vem aprendendo desde cedo, entendeu? Ou seja, como eu estou fazendo, eu estou estudando ciências biológicas. Para ele não sabe que realmente, o que se trata dessa ciência biológica. Ele não faz ideia do que é. Porque para ele a educação já foi repassada para mim, ou seja, minha mãe já teve esse papel e já passou para mim. Então, para ele, não precisaria ter educação para você ter alguém na vida, entendeu? Porque você vai ser adulta, você vai saber, você já foi aconselhada, na verdade, entendeu? Então, eu acho que tem essa diferença, assim, desse olhar. Mas se você for ver por outro lado, a educação que não é indígena, que eu estou fazendo, eu estou estudando ciência biológica, ele só prepara você, tipo, para mercado de trabalho, entendeu? Não para, assim, não para ajudar, assim, ou seja, de uma forma geral, entendeu? Ele meio Não que só prepara prepara muito para a você. vida, né? Desculpa te interromper. Isso, isso mesmo. Agradeço. É essa palavra aí. Então, eu não sei, às vezes eu acho que, tipo, os dois são legais, né? Como a gente já pensa ter o nosso emprego um dia, porque na comunidade ninguém tem trabalho assim, tipo, fixo, essas coisas. Assim. Inclusive, meu pai não tem emprego, então eu acho que já vem na nossa cabeça que tem que estudar para você ter alguma coisa, para você ganhar dinheiro, na verdade, entendeu? Então, eu acho que às vezes é um conflito também, né?
tipo, não sei. Mas é uma coisa bem complicada ainda, assim, essa parte. Mas é ao mesmo tempo é legal também. Legal, Liane, legal. Você está levantando aí uns pontos bem importantes aí desse encontro dos mundos aí, né? Enfim, tem esse mundo das tradições, né? E aí tem esse mundo aí urbano, não indígena, que vem com uma pressão cada vez mais forte, parece, né? E Uhum, tem umas coisas boas, né? Que parece que a gente tenta se apropriar dessas coisas boas, né? Mas tem momentos que gera conflitos, né? sim. E aí eu queria comentar justamente dessa parte com você sobre como que você vê assim a ideia de meio ambiente, né? Porque você acredita que tem uma ideia de meio ambiente do próprio povo Banil aqui, que tem também, assim, pode contribuir também com o que a gente pensa de meio ambiente na cidade, né? Se é que a gente pensa em meio ambiente na cidade, às vezes a gente nem pensa também, né? Às vezes é tanta pressa, né? Tudo tão rápido ali, é tanta necessidade também, né, que a gente passa que parece que nunca é prioridade, né, pensar o meio ambiente, né, enfim. Sim. Então, eu acho que acho não, o meio ambiente para a gente é nossa vida, entendeu? Ou seja, tudo, a gente está vivo por causa do meio ambiente, ou seja, a natureza de modo geral. Porque tudo que você, na comunidade, né? Tudo que a gente come vem da natureza, ou seja, vem do meio ambiente. Tudo, tudo. Não tem uma coisa que vem de outro lugar. Eu acho que a única coisa que vem de outro lugar é sal, açúcar, como eu falei, teve modificação, essas coisas. Aí o pessoal começaram a comprar essas comidas industrializadas, mas a maior parte é essa que eu falei. Ou seja, meu avô fala assim, sem meio ambiente a gente não viveria, ou seja, a gente não seria nada, a gente não estaria vivos, porque tudo faz você respirar, entendeu? O meio ambiente. Então, eu acho que eu vejo muito essa necessidade aqui na falta desse pensamento aqui, ou seja, pensamento, tipo, porque aqui a realidade é outra, né? Eu acho que se uma, se um dia as pessoas começarem a olhar, pensarem mais também, ou refletirem mais como o meio ambiente é tudo para gente, eu acho que o pessoal que, por exemplo, você fala da periferia, né? Tipo, que realmente às vezes passa necessidade, fome. Eu acho que não estariam passando fome, porque eles poderiam plantar as coisas assim para comer, como eu falei, mandioca, abacaxi, tudo que você pode plantar e tipo consegue nascer também, entendeu? E só que também outra coisa, eu acho que é falta de espaço também. Ou seja, o pessoal não valoriza, ou seja, o pessoal pensa mais em construir as casas assim nas terras assim do que pensar como pode sobreviver sem precisar do dinheiro também, que é um conceito muito, ou seja, que é um problema também. Eu acho que a maioria, ou seja, na cidade mesmo, você só pode comer quando tem dinheiro. Só que não, se você tivesse uma terra, um espaço, você poderia muito bem plantar as suas comidas e você mesmo fazer e sem precisar colocar as, os venenos assim para deixar crescer e tal. Então eu acho que isso a gente tem que pensar nisso, a gente tem que tentar assim colocar na mente das pessoas que é importante isso, entendeu? Ainda mais, principalmente para tentar ajudar
essas pessoas. Eu vejo muito também, tipo, às vezes eu penso assim, eu vejo as pessoas que não têm teto, né? Não tem teto, pelas pessoas que vivem na rua, que dormem na rua. Eu acho que a gente, com essa, com esse que eu falei, eu acho que a gente poderia ajudar essas pessoas também. Você fazendo a plantação, você poderia também doar essas plantações para essas pessoas, entendeu? Porque ele não vai pegar a comida assim do lixo, mas você vai doar uma coisa que é mais saudável do que tirar comida do lixo, entendeu? Então, seria muito legal. Eu sempre penso assim, entendeu? Tipo, nossa, às vezes eu penso também, ai, eu queria que todo mundo fosse em Tunuí para morar lá, para fazerem as casas lá e comer toda a comida que a gente tem lá e não precisar comprar, ou seja, não depender muito assim do dinheiro e tal. Aí eu penso isso, né? Eu penso assim, entendeu? Porque eu tenho dó das pessoas, assim, que eu vejo que poderia, ou seja, poderia ter uma vida boa, entendeu? É isso que eu penso, Antônio. Sim, sim, é bem, eu acho que é bem importante aí, várias coisas que você falou. Dessas várias coisas, eu queria destacar que você falou que essa coisa do dinheiro, né? Quando sai da comunidade, né? Aí parece que a gente fica cada vez mais dependente do dinheiro, né? Enfim, e a gente, assim, sabe um pouco, né? Porque a gente é amigo, né? Que é muito difícil, né? Essa mudança para vir para a universidade tão longe, né? Assim, da sua casa, enfim, né? E a gente sabe o quanto é duro, né? Essa trajetória, você comentou aí, né? E eu também queria, assim, pedir para você falar um pouco sobre essas coisas de, de comunicação que você já fez dentro da universidade também, né? Porque dentro da UFSCar você já divulgou bastante também, né? A sua cultura, o seu povo, né? Eu lembro que lá em 2018, mais ou menos, você fez um materialzinho, né? De língua banil, né? Deu aula de língua banil ali na UFSCar, né? E esse ano você estava produzindo um podcast, né? Sobre conservação, né? Sobre um tema importante, né? Para o meio ambiente, né? Você quer falar um pouquinho sobre essas atividades que você já fez dentro da universidade, assim, usando esses espaços da universidade para divulgar sua cultura e também potencializar também esse conhecimento que você aprendeu na universidade para fora dela, para a população em geral? É, realmente eu já fiz essas divulgações, né? Como eu falei, eu já tive oportunidade de falar do meu povo, assim, para assim, dentro da universidade e ensinar a minha língua também para os colegas. Então, eu vejo que, assim, quando eu dei aula de língua banila, é, eu vi que, tipo, tem bastantes, assim, que são, assim, bastante que tem a dúvida ainda, tipo, quanto os povos indígenas é, são bastante, ou seja, são maioria, ou seja, povos indígenas não são um povo só, entendeu? Por exemplo, Baniwa não tem só um povo Baniwa, e sim tem várias etnias, assim, entendeu? Então, quando eu dei aula Baniwa, eu expliquei tudo isso, aí sim, cada povo tem sua cultura, a sua forma de viver, tudo isso. E também na parte da. Eu contei também sobre como é que a gente é, faz conservação, assim, quando eu convidei. Na verdade, quando eu fiz convite para aquele seu amigo, né? Eu não lembro o nome dele. O Aí Rodrigo, né? ele. Você lembra o nome dele? O Rodrigo Martins. É isso.
o Rodrigo, aí esse Rodrigo, ele participou de uma conversa da faculdade mesmo com a gente, e ele não sabia que eu era indígena, só que como a forma que eu falo, o sotaque, ou seja, que eu não sei falar assim de forma igual o pessoal, né? O pessoal que são portugueses. Aí, na hora de apresentação, eu falei que eu era baninho e tal. Aí ele começou a contar pra gente que ele tem essas experiências com outros povos, entendeu? Ou seja, aí ele começou a falar, diferenciar, porque eu falei de outro jeito e ele falou de outro jeito também, ou seja, outros povos que ele conhecia. E aí, nessa conversa, a gente percebeu que há diferenças, realmente, de, de outros povos, ou seja, como é a relação de outros povos com o meio ambiente, entendeu? Então, as pessoas já me perguntaram várias vezes também, tipo, assim, as pessoas já me perguntaram como é que eles poderiam, é, o que que eles poderiam fazer para tentar, para ajudar a gente, assim, ou seja, o que que eles poderiam também, é, o que que a gente poderia contribuir com eles para poder tentar falar para outras pessoas da importância do meio ambiente, porque, como eu falei, a maioria, por exemplo, a maioria que no mundo, né, tipo, os familiares assim, com quem eu já conversei, aí eles falam que as famílias deles não valorizam o que os povos indígenas falam, que meio ambiente é isso e tal. Então eles não acreditam nisso, ou seja, eles falam que indígena ele só fala coisas que não tem nada a ver. Só que não, se você for parar para pensar, assim a gente tá certo, assim, entre aspas, entendeu? Porque, como eu falei, a gente não, na nossa comunidade, a gente não depende, assim, muito do dinheiro, então a gente come o que a gente planta. Então, eu acho que umas 3 pessoas me perguntaram quando eu dei aula, e no dia da conversa também perguntaram qual seria o troco para eles poderem fazer como é que fala? Como é que eles poderiam fazer uma plantação assim, sabe? Saudável. Aí eu falei que isso precisaria ter, tipo, um espaço e as coisas, assim, as plantas para plantar. Eu acho que eu não, eu acho que eu fiquei confusa nessa pergunta. Não, às vezes também a gente quer que a gente, assim, eu tô falando não indígenas, né? A gente quer também que os indígenas tragam a solução para o meio ambiente, né? Como se vocês também tivessem essa responsabilidade de resolver todo o problema do meio ambiente, né? Não é bem assim, né? Uhum. Acho que eu estou entendendo um pouco aí também da problemática, né? E é importante a gente pontuar essas coisas, Eliane. Acho bem interessante. É, eu queria mostrar aqui, Eliane, uns materiais assim que eu tive acesso com base nessas vivências, né? Queria até aproveitar para mandar um abraço, né, para a comunidade do Unicachoeira, né? A sua comunidade, né? Uhum. A sua mãe, né? Dona Marta, né? Que sempre nos recebe lá. Às vezes prepara, né? Prepara comida Dona Elza. pra gente. Desculpa, A a Marta é a Marta é irmã dela. vizinha, né? Desculpa. A É. dona Elza, né? A dona Elza, o capitão, né? Então, o Joelito, né? Uhum. Enfim, me desculpa pela troca aí. Não, Então, e aí também aproveitar para agradecer, né? Que a comunidade sempre recebe a gente como parceiros, né? Que é essa coisa que você falou da educação, né? Que isso é uma coisa que sempre nos admirou muito, que o povo Banila parece que incorporou essa educação aí para uma diplomacia, né?
uma diplomacia, para uma parceria, né, com o mundo, né, assim, né? E aí tem alguns livros que passaram na minha mão aí produzidos, né, pelo seu povo, né, que eu queria até tentar mostrar aqui rapidinho, né? Esse aqui é um Aham. livro que é o Cabari Tepa, né? É Tepa a planta Cabari em Baniwa? É Tepa? Oh, sabia que eu não tô vendo você? Tá escuro, eu não consigo ver você. Melhorou? Não, a imagem não aparece para mim, eu só consigo ver a sua voz. Ah, tá. Deixa eu ver se melhorou agora. O áudio Hum, você escuta. a áudio eu tô ouvindo muito bem. É só a imagem que eu não consigo ver. Tá Mas bom. pode Vamos falar. continuar o diálogo, então. Então, aí passou na minha mão, né, o livro da comunidade Cabari que foi feito em caminhos, né? A gente acompanhou a produção do livro da comunidade Cabari, né? Que é a comunidade ali que já está perto do Rio Negro, né? De famílias Baniwa, né? Que migraram ali, né? E eu achei bem interessante, Eliane, Hum, que então, pode ser um problema de conexão também, o pessoal está comentando aí. Eu vou só tentar mostrar de novo aqui o livro. Esse é um livrinho aqui, Cabari Tepa. Tá online o livro. Depois eu te mando também, Eliane. Enfim, deixei esse livro aham. lá na casa da sua mãe lá também. Enfim, sabe o que eu achei interessante, Eliane, desse livro? É que ele foi baseado em algumas trilhas que foram feitas ali próximas das casas das pessoas, sabe? A gente fez uma trilha na parte da manhã, e aí, com base nessa trilha, né, o capitão da comunidade, né, o Tílio, ele foi explicando para a gente como chamavam aquelas plantas e para que serviam, né, ao longo daquela trilha, né? Então, em uma trilha assim rápida, numa manhã saía um livro, né, assim, né? Então eu achei bem interessante assim o potencial, né? Como essa floresta, ela é o laboratório assim, né, de vocês, né? É um laboratório muito poderoso, né? E um outro livro também que passou mais recentemente pela minha mão, né? É esse aqui, né? Do Bem Viver e Viver Bem, né? Que é do André Fernando, né? André Aham. Banil, né? O popular André Banil. Que eu achei bem interessante também, que ele já tem aquela ideia de falar um pouco do que seria essa educação Baniwa, né? Antes também de fundar as escolas, antes das missões, enfim. Como que seria, né? Pensar essa educação assim que nem você falou, né? Por exemplo, quando você falou do que você aprendeu com seu avô, né, e tudo mais, né? Como que é essa Aham. educação aprendida assim, mesmo fora da escola, né? Com os parentes, né? Essa educação ancestral, né? Como que é essa ancestralidade que educa a gente, né? Então eu achei bem interessante assim esses potenciais, né? Assim que vocês sempre aproveitam muito bem, né? Que é essa floresta, mas não é floresta assim só uma coisa para gerar renda, né? Que nem o que a gente pensa na cidade, né? Eu tenho a floresta, então eu vou fazer essa floresta render alguma coisa para eu ganhar algum dinheiro. Claro, a gente precisa de dinheiro, mas a floresta para vocês também é um laboratório que tem uma ancestralidade, né? Então, se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso, assim, eu acho que seria bem interessante, principalmente para quem nunca teve esse contato, né, com essas comunidades, né? Ah, então, como você falou, né? Realmente a natureza ela é tudo pra gente, porque dentro dela a gente tira os remédios assim para combater as doenças, entendeu? Então, tudo vem da natureza, ou seja, do mato, assim. Por exemplo, para picada de cobra, assim, de jararaca, inclusive eu já fui picada pela cobra,
E os remédios que pegaram para mim são tudo do mato. Então, tipo, jararaca é bem venenosa, mas... E eu consegui, tipo, eu sobrevivi, entendeu? Então, tipo, para dor de barriga, para dor de cabeça, tudo são os remédios naturais que a gente usa, entendeu? Assim, tem a planta também que a gente faz, assim, no quintal. Eu não sei se você chegou a ver no quintal da minha mãe, tem uns remédios assim, plantada. Aí, quando você fica com dor de cabeça ou com dor de barriga, você pode utilizar esses remédios. Então, é, eu acho muito importante isso, porque você, a partir que você vai consumir esses remédios caseiros, ou seja, que venda, que você tira do mato, não vai prejudicar a sua saúde, entendeu? Tipo, não é prejudicial. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência na nossa consciência de que você pode sobreviver com tudo que tem na natureza, entendeu? Ou seja, você não dependeria muito assim da medicina, é, da medicina, assim, A principalmente a medicina ter convencional ali do hospital, né? Você isso, tá falando? isso. Aí eu acho que você já ouviu até falar que o André sempre fala também, comenta, menciona que o indígena ele vira médico, ele vira dentista, um, ele é tudo, assim, porque realmente quando você fica com dor de dente, você pode tirar, tem um remédio para isso que a gente usa para colocar para dor. Então, tudo, entendeu? Então, tipo, realmente o meio ambiente é tudo pra gente. Eu não posso nem falar que não é, porque realmente é, entendeu? Sim, é bem interessante, Eliane. Esses exemplos que você dá, para mim, né, pessoalmente foram muito marcantes, né? Eu lembro que o Lucas, né, que é do coletivo, né, um dos fundadores do Eparê, ele sempre Aham. lembra, né, que uma vez ele foi para a comunidade Cabari e ele engoliu um pouco de água no igarapé ali e ele ficou meio ruim, né? E aí ele tomou um remédio, né, um remédio com plantas, né? Ali quando ali eles estavam na região do Rio Negro, né? Aí eles chamaram o remédio de puçanga, né? Porque é na outra língua ali, né? No Inhangatu, né? Mas aí foi. Eu sei que tem outros significados essa palavra também, né? Mas enfim, Aham. aí foi muito marcante aquilo ali para ele também, né? Porque querendo ou não, né? Ele foi ali aliviado, né? Curado ali com o remédio da floresta, né? E eu Sim. acho que a gente podia falar também, Eliane, sobre como você pensa assim, estratégias também de manter esses conhecimentos vivos, assim, ou seja, em quais linguagens você acha que esses conhecimentos eles precisam assim serem preservados também, né? Porque a gente sabe que tem uma tradição oral, né? Que repassa esses conhecimentos de geração em geração, né? Mas que às vezes existem alguns velhinhos ali que sabem mais do que outras pessoas, né? E, enfim, é aquilo, né? Um dia esses velhinhos vão morrer, enfim. E se você acredita que isso é importante, né? Documentar essas coisas em alguns veículos, né? Em escrita, vídeo, enfim, fotografia, enfim. E se der tempo também, se você puder comentar um pouquinho sobre essa coisinha aqui, que é a pimenta banila, né? Que é um produto, né? Tá muito marcado agora, né? Assim, o povo banil conseguiu firmar parcerias com redes de supermercados, né? Enfim, conseguiu emplacar esse produto da pimenta banila, né, Eliane? Aham. Vocês têm essa parte da pimenta muito forte aí na cultura, né? Então, se você puder comentar sobre esses dois pontos, né? Sobre esse ponto da documentação desses conhecimentos da floresta e depois sobre a pimenta banila também, acho que seria bem legal. Tá bom.
Então, como você falou, né, a gente, mas realmente acontece, por exemplo, tem os velhos, por exemplo, tem meu avô, tem meu, assim, outros primos deles e tal, aí eles são, tipo, eles têm bastante conhecimentos relacionados às plantas medicinais, tudo, assim, sobre a cultura. Então, a gente sempre tenta pegar essas informações com eles, assim, entrevistando, tipo, conversando com eles. Mas eu acho que, como você falou, foi recentemente, ou seja, durante a pandemia morreram bastante pessoas que eram assim, importantes para a gente e que sabiam, ou seja, que tinham conhecimento sobre essas coisas que eu falei e a gente não teve essa oportunidade de colocar, ou seja, registrar no papel o que eles sabiam, que é, e seria muito importante. Então, eu acho que para essas coisas a gente teria que uma estratégia, a estratégia seria gravar a fala da pessoa, colocar no papel, e só que na língua indígena, entendeu? Porque em português tem umas coisas que a gente não sabe como falar, ou seja, como traduzir ainda, entendeu? Então, eu acho que seria é, é, mais certo colocar na língua indígena mesmo. E depois, com o tempo, quando a pessoa estudar mais e tal, pesquisar mais, aí poderia fazer essa tradução na língua portuguesa. Porque uma palavra em Vanilla, ele é importante, só que quando você vai traduzir na língua portuguesa, ele pode perder a valorização, entendeu? Então, tem essa coisa, então, tipo, tem que tomar muito cuidado com uma coisa que você vai traduzir. Então, eu acho que não seria certo você fazer uma tradução se você não saber certo, se você não vê aquela planta também, porque você precisa ver a planta, você precisa ver qual é o processo, como é que é, processo assim de fazer esse remédio e registrar. Hoje em dia já tem celular, então dá para fazer isso de forma tipo, gravar também e colocar no papel, como eu falei. E quanto à pimenta banila realmente ela parece que virou famoso, né? Na verdade, tem as casas de Novo mesmo, tem uma casa dessa onde eles fabricam, onde eles vendem essa pimenta para produção. Só que tem uma coisa tipo, eu não sei se poderia falar, né? Mas eu acho que é importante mencionar isso porque Uhum. as pessoas que produzem isso, os familiares que produzem a pimenta banila, a pimenta, eles, tipo, eles não estão, eles não recebem como deveria, entendeu? Então, eu vejo esse lado de uma. é, Parece que é um roubo, entendeu? Porque por mais que eles trabalhem, por mais que eles tentem plantar, mas não é, não é satisfatório, assim, se você for ver, entendeu? Ou seja, meio que eles estão usando o conhecimento, usando essa produção, porque aqui em São Paulo eles vendem com um valor bem alto, entendeu? E lá para as pessoas que produzem, para as pessoas que dão essa pimenta para eles, tipo, ganha bem pouco, entendeu? Então, eu, eu não sei, eu acho que não seria legal, eu acho que teria que mudar isso, entendeu? Mas é bem legal, tipo, é um novo começo, só que eu vejo uma parte que não é legal também ao mesmo tempo, entendeu? Mas assim, Sim. ouvir o nome, ou seja, do povo banil, é pimenta banil, então eu digo, é daqueles povos. Então, já é meio que reconhecido, entendeu?
Só que essa parte aí que eu falei não é legal, entendeu? É uma Sim, crítica que eu estou fazendo, entendeu? Porque eu vejo, eu sei a realidade, como é difícil fazer para você produzir essas pimentas, plantar tudo, entendeu? E às vezes eu vejo que é uma exploração, assim, sabe? Ou às vezes é uma ilusão também. A minha mãe, eu não pedi para ela fazer porque eu vi que não é satisfatório, que não é legal assim, não vai ter um retorno bom como deveria, entendeu? sim, sim. Não, é bem importante essa crítica construtiva, né, que você está fazendo, né, Eliane? Eu acho que, dadas as proporções aí, eu acho que isso é um pouco parecido com o que a gente falou no começo da cesta de orgânicos, né? Que é uma ideia muito boa, precisa aperfeiçoar ainda, né? Por isso que eu achei legal a ideia da agência Solano Trindade, né? Do Organicamente Rango, de ter uma alternativa à cesta também. Ou seja, as ideias, existem muitas ideias boas aí, né? A pimenta baniwa, né? Ela parece que é uma ideia muito boa e que precisa ser aperfeiçoada, né? Até o Ale aqui, o Ale comentando aqui, que é preciso, né, respeitar de forma adequada essa identidade cultural e as dinâmicas ali, né, da comunidade, que é quem realmente está produzindo ali a pimenta, né? O Alexandre está sempre Uhum. engajado aí nas redes, o Alexandre é problema. É bom que ele sempre está contribuindo aí com o debate para a gente. Aí. Então, e é isso, né, Eliane? Tem todo um trabalho ali, né, de refino, né, da pimenta ali na casa, né? A casa é quente É, ali, né? Enfim, tem muito sol, tem que pegar a colheita, enfim, tem o traslado, né? A logística para levar até a cidade, né? Para depois mandar por avião para o país, para o mundo inteiro. É muita coisa, né? Que precisa ser aperfeiçoada, né? Eu acho que assim, Eliane, se você quiser fazer considerações finais, né? A gente já está aí com tempo para terminar, né? Se quiser falar também, se você tem algum balanço sobre a pandemia aí também com relação ao seu povo, quiser comentar alguma coisa também, como que tem lidado aí. Eu sei que algumas escolas Banima produziram materiais sobre a Covid-19, né? Plantas para imunizar, né, o pessoal, né? Plantas assim para prevenir, né, o sistema imunológico ali, né? Enfim, se você quiser fazer considerações finais aí, tá legal? aham. Então, eu acho que a pandemia fez com que a gente descobrisse umas novas plantas assim medicinais para combater o vírus. Até que os três que morreram da comunidade, eles não sabiam que era coronavírus e tal, então eles morreram bem antes de descobrir. Então, eles mesmos conseguiram pegar seus remédios para combater isso. Então, eu acho que a pandemia trouxe uma nova, meio que esperança, assim, uma nova descoberta para a gente, entendeu? Então, é isso. Eu acho que eu vou começar me despedindo, né? Foi muito bom participar dessa conversa e eu estou disposta, assim, sempre para contribuir, entendeu? Para ajudar também nessa questão ambiental e falar do meu povo também. É isso, Antônio. Tá legal. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Eliane? Uma excelente comunicadora e educadora ambiental, né? Divulgadora e embaixadora do seu povo, né? Agradeço muito pela sua participação e divulga depois o seu podcast para a gente divulgar melhor também, tá? Sobre conservação, esse podcast com o Rodrigo Aham, Popiguá, tá bom? tá bom. Muito importante. Muito obrigado, viu? Obrigada, Sim. Matia, É, tchau. tchau. Obrigado, Rádio Mistura, pelo espaço aí, apoiando o Coletivo Eparrê já faz um bom tempo já. Gratidão. Muito obrigado.